Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, rapidinho, no máximo 10 minutinhos. E vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Bem, hoje o nosso texto ainda está no capítulo 7 do Evangelho de João, hoje no versículo 14. Diz: Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim, não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Amém. Então, traduzindo, Jesus está falando que eles agem com hipocrisia aqui. Jesus está demonstrando a graça de Deus sobre ele, a divindade que ele carrega em si com os ensinos, com o aprendizado que ele teve, que veio diretamente de Deus Pai. E aí ele fala que vocês procuram matar-me e agora querem se alegrar com isso, né? E aí falam: não, que isso, nós não queremos matá-lo, você está endemoniado, quem quer fazer isso? E nós vimos alguns dias atrás que de fato eles estavam atrás de Jesus para matá-lo, porque ele havia curado um homem no sábado. Ele tinha curado um homem que estava há 38 anos parado ao lado do poço ali para ser curado, e não conseguia ser curado. E isso me remete muito à religiosidade que muitas vezes nós carregamos no dia após dia, porque existia a lei de Moisés que tinha que se circuncidar ao 8º dia, que já vinha desde dos patriarcas, a circuncisão, desde de Abraão, e tinha a lei de que não pode trabalhar, não pode fazer nada no sábado. Mas se não pode curar no sábado, como pode fazer a circuncisão? Porque a circuncisão tinha que ser exatamente no 8º dia. E com certeza, muitas vezes, o 8º dia caía no sábado. E aí eles faziam a circuncisão, mesmo sendo no sábado, mas nenhuma outra coisa pode ser feita no sábado. Tanto se você for visitar Israel, você verá que no sábado, por exemplo, no Shabá, durante o Shabá, os elevadores eles param em todos os andares para que você não tenha que apertar o botão, para que você não tenha que fazer o trabalho de apertar o botão. Esse é um grande exemplo e se você acompanha todos os dias, você já deve ter ouvido esse exemplo aqui, mas é para nos trazer a consciência e entendimento dessa cultura de seguir a lei do Shabbat, do sábado. E essa hipocrisia e religiosidade que eles cumpriam a lei, mas descumpriam a outra lei, fazendo a circuncisão no sábado. E muitas vezes é o que nós, principalmente brasileiros, acabamos praticando aqui. Nós praticamos algumas coisas,
falando que é religiosidade, que é sobre a religiosidade, que é tabu, que é costume, que é uma tradição, mas nós acabamos quebrando aquilo que o Senhor nos deu. Nós deixamos de fazer algo para o Senhor porque a religiosidade faz com que nós façamos outra coisa diferente. Então nós temos que parar de olhar para a religiosidade e olhar para Jesus, para aquilo que Ele quer fazer, para a palavra dEle, porque nós praticamos muitas coisas que nós aprendemos, que nós achamos que é religioso, que é religiosidade, mas na verdade muitas vezes nem é bíblica. Na maioria das vezes não é bíblica, não foi ensinado por Jesus, não é o que o Senhor deseja que nós façamos. Então nós temos que ter esse tempo de estudo da palavra para compreender aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico, e ter a comunhão com o Espírito Santo para saber se aquilo é vontade dele, se aquilo parte dele ou não, para podermos aprender como Jesus aprendeu com o Senhor, com o Deus Pai, para nós fazermos e cumprirmos a vontade dele aqui na terra, a vontade que ele tem para cada um de nós. Então, nós temos que olhar para aquilo que nós estamos fazendo e fazer aquela pergunta que eu sempre faço: por que eu faço o que eu estou fazendo? Ah, porque me ensinaram assim, e esse ensino está de acordo com a palavra de Deus? Ou nós estamos fazendo, eu estou fazendo porque eu aprendi e vi alguém fazendo? Porque eu aprendi que era assim que se fazia, era dessa maneira, mas não está assim na Bíblia. A Bíblia não diz para fazer isso, muito pelo contrário, às vezes ela diz para fazer de outra maneira, mas nós continuamos fazendo porque alguém nos ensinou. E alguém que nem seguia a Jesus, às vezes, alguém que nunca leu a palavra de Deus. Não deveria entrar nisso, mas eu vou entrar rapidinho. Está uma discussão aí na internet sobre uma música que foi feita, se é bíblica, se não é, porque traz elementos culturais, remete-se a elementos culturais, mas não, ela está de acordo com a palavra. Mas por nós termos culturalmente, e aí se você for analisar a cultura em si, antiga tudo, essa cultura foi feita por homens. E por isso que nós acabamos levando o entendimento para aquilo que nós aprendemos e vimos durante a vida. Mas ela remete-se à palavra do Senhor. Se nós conhecermos, então muitas vezes a pessoa nunca nem leu a Bíblia inteira e quer discutir a origem de uma música, de alguém que tem uma vida devota ao Senhor, que tem uma vida debruçada às Escrituras. Então, nós temos que começar a analisar e aplicar aquilo que nós aprendemos com a palavra para a nossa vida, para depois de ter um bom entendimento, poder olhar para aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Assim como o povo aqui estava falando de Jesus, estava falando sobre Jesus, sobre o ensino de Jesus, mas eles não tinham ensino para poder criticar, porque é muito fácil falar daquilo que os outros estão fazendo, difícil é aplicar para a nossa vida aquilo que é verdadeiro e real, porque como diz lá em Mateus, é mais fácil julgar o cisco no olho do próximo do que a trave em nosso próprio olho. É muito mais fácil ver aquilo que está na outra pessoa, no que outra pessoa está fazendo, do que nós estamos deixando de fazer, do que aquilo que nós temos que fazer. É muito mais fácil sair em defesa dessa maneira. Então é isso que nós temos que buscar dia após dia, o Senhor e o ensino da palavra, o entendimento da palavra, para que nós não façamos algo que não está na palavra, acreditando que está ali. Então, como diz a palavra também, o povo perece por falta de conhecimento. Então nós não podemos perecer por falta de conhecimento, porque nós temos acesso ao ensino do Senhor, que é a palavra de Deus. E como eu sempre digo, é uma tremenda hipocrisia da nossa parte se nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, que eu amo a Jesus,
mas eu não amo a palavra dele, eu não sigo a palavra dele, eu não leio a palavra dele. Eu tenho preguiça em ler a palavra dele. Então, eu não tenho moral nenhuma para falar que Jesus é o meu Senhor. Então, a partir do momento que eu declaro que Ele é o meu Senhor, eu tenho que buscá-lo na palavra, aprender a palavra dele e aplicar para a minha vida, em tudo aquilo que eu faço. Amém? Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.